Gente, a gente tá aqui na escola da nossa mãe. Mas aqui é a sala dos professores, A gente tá na sala dos professores. altamente sofá. Mostra aí. Olha isso, é gigantesco, né? Grande. É, porque comeram e não gostaram. Não é pra abrir, irmão. Ali tem um monte de coisa, mano. E aqui não tem muito espaço como aquela outra tinha, não. Demais. Essa menina não para de dançar. Ó. Não pode mostrar. Não pode ver. Vai lá ver se não tá trancado porque já é. Não. Vamos lá. Pronto. E tchau, baby.